está aqui hoje à tarde na Folha de São Paulo com a repórter Érica Fraga e com um pesquisador do IETS, o Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade, Simon Schwartzman. Ele foi presidente do IBGE entre 94 e 98. A gente vai falar sobre os efeitos dessa recessão econômica, sobre a economia brasileira. Esses efeitos podem ser de longo prazo. Esse é um tema de uma série de reportagens que a Folha de São Paulo vem publicando no Caderno de Mercado. Eu vou começar com uma pergunta para a gente tentar mensurar esse problema do ponto de vista das pessoas. O que está acontecendo, Érica, é que muitas pessoas estão buscando outros países porque não vem perspectiva de emprego, de trabalho aqui no Brasil. Os dados que a gente apresentou na reportagem mostram que muitas pessoas buscaram os Estados Unidos no ano passado. A busca por vistos aumentou 55%. Para o Reino Unido também foi a maior marca desde 2006, no ano passado. E o Japão também voltou a ter uma demanda equivalente ao período pré-crise econômica, de 2008 e 2009, lá, nos países desenvolvidos. Esse tipo de emigração é comum acontecer nos países que sofrem recessão. Na nossa história mesmo, a gente já viu outros momentos parecidos, como nos anos 90. Isso tem efeitos de longo prazo? Pode ser um dano mais estrutural na economia brasileira? Eu acho que o Brasil não tem uma tradição muito grande de imigração desse tipo. Nós tivemos algum pouco na crise nos anos 80, mas agora eu acho que é mais séria, né? E, evidentemente, isso é um problema sério para o país. As pessoas nas quais o país investiu, né? As pessoas estudaram nas universidades, frequentemente o governo financiando, com ensino gratuito, pós-graduação, e agora essas pessoas vão para o exterior e o país perde os talentos, né? Então, eu acho que isso é um problema sério, e principalmente porque, na medida que a crise perdura e que essas pessoas radicam no exterior, a chance de elas voltar começa a diminuir, né? Então, eu acho que isso é um prejuízo que realmente é importante. Entendi. Agora uma parte ficou picotada, Simão. Você fala de pessoas de qualificação, é isso que estão indo para o exterior dessa vez? É isso que é diferente? Eu acho, evidentemente, que isso acontece em todos os níveis, mas o problema mais sério é quando você está perdendo pessoas de nível de qualificação mais alta. Quando você tem uma imigração de pessoas que, na verdade, não têm qualificação, na verdade, a imigração é até uma válvula de escape, né? Quer dizer, as pessoas vão buscar recursos, vão buscar condições de trabalho em países e, frequentemente, você tem uma situação em que essas pessoas mandam dinheiro de volta, né? Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, números significativos de brasileiros de baixa qualificação educacional, muitos deles até nos Estados Unidos em situação ilegal, mas que lá que tem um trabalho de nível mais simples, mais manual, mas tem uma remuneração que mantém que eles vivam e até eles mandam para as suas famílias. Vai ser um problema, não é? Porque, na verdade, é até uma maneira de você aliviar uma situação difícil de tensão. Quando essa mesma situação afeta as pessoas mais qualificadas, você também está resolvendo um problema das pessoas de falta de emprego, de falta de perspectivas, mas aí o país, o país está perdendo talento, está perdendo mão de obra qualificada, e está perdendo investimento, onde ele colocou recursos. Simão, por que você acha que essa crise especificamente é diferente das outras? O que ela tem de diferente que está levando essas pessoas mais qualificadas a procurarem outras oportunidades fora daqui? Eu tenho a impressão que sim. Eu não vi dados muito definidos sobre isso, mas eu acho que nós, desde a época dos anos 80, talvez, o Brasil não passa por uma crise tão profunda, né? E é uma crise que já vem se arrastando há alguns anos. Eu acho que ela está associada a perda da qualidade de vida, tem problemas de segurança, inclusive nas grandes cidades, né? Eu acho que as pessoas que têm possibilidades de sair, principalmente essa migração para os países mais desenvolvidos, são pessoas que têm mais recursos pessoais, intelectuais,
família, alguns estudaram fora, até mesmo com a né? E para elas a opção de sair do país faz sentido pessoalmente no país. Entendi. Agora, Érica, qual o efeito disso para a economia, líquido? O que você conseguiu detectar na reportagem? Eu acho que falando com especialistas como o próprio professor Simon e outros, eu acho que o problema é que você perde pessoas muito qualificadas que poderiam liderar movimentos de inovação, pessoas que são pessoas chaves, porque as pessoas muito qualificadas, elas, por exemplo, a experiência de trabalhar com pessoas muito qualificadas melhora a qualidade da mão de obra de forma geral. Você pode estar perdendo, a gente não tem certeza, mas pessoas que são referências, que poderiam se tornar empreendedores, inovadores. Eu acho que esse é o problema de quando você começa a perder gente muito qualificada. Pode ser que não seja um número absoluto de pessoas muito grande. Esse número pode ser relativamente, por exemplo, de imigração para os Estados Unidos. Você falou que aumentou 55%, acho que foram 2.500 pessoas. Acho que perto do tamanho da força de trabalho brasileira não é tanta gente, mas você está perdendo pessoas que são importantes, pessoas que são produtivas, eficientes, entendi, inovadoras. Agora, essas pessoas eventualmente podem voltar, não? A gente está imaginando que isso é uma pergunta que eu queria fazer para o professor. O senhor acha, professor, que essas pessoas, porque o que alguns especialistas falaram para a gente é que essas pessoas podem voltar e voltar mais qualificadas, com uma rede de contatos feita no exterior, o que seria positivo para o país. A minha dúvida é, será que elas voltam? Porque uma coisa que o senhor mencionou, e que eu acho que apareceu muito na fala de pessoas que nós entrevistamos, elas falam da crise, mas não falam só da crise, elas citam a crise como um fator coadjuvante ou a gota d'água. Elas já estavam muito insatisfeitas com a questão de segurança. Então, assim, o que o senhor acha que essas pessoas, se elas voltam, o efeito para o país é positivo, mas o senhor acha que elas tendem a voltar? Olha, você tem uma experiência interessante, eu acho, de dois países, os países que têm mais gente já qualificada no exterior, que é a China e a Índia. Não é? Nos dois casos, na medida que os países começaram a desenvolver uma economia moderna, a existência de gente grande no exterior foi muito útil para eles. Muitos voltaram, muitos ajudaram a estabelecer novas tipos de atividades econômicas, empreendimentos em cooperação internacional, pontes com a economia internacional. Né? Então, eu acho que os dois casos da Índia e da China, eles mostram que a existência de uma diáspora, né, é um recurso que o país pode utilizar quando ele começa um processo de melhoria. Né? É um recurso que ele pode usar. Né? E é importante, porque se você pensa que o país hoje em dia vai se desenvolver, ele precisa uma economia moderna, industrializada, nível alto e sofisticado de tecnologia, poder contar com esse tipo de parceiro, mesmo que estão estão voltando, e ficam para lá e para cá, não é? Mas possam trabalhar com outros. É um bem muito importante. Então, eu acho que realmente tem que entender que essa perda é uma perda para sempre. Não é? Pode ser entendido como um tipo de capital que está do lado e que, se o país recuperar as condições de desenvolvimento, de crescimento, houver interesse, é um tipo de recurso que o país pode usar, pode valer a pena para o país. Entendi. Agora, o que me chamou a atenção fazendo a reportagem é que a gente passou por um período até longo de atração dessas pessoas qualificadas que você estava descrevendo, líderes, empreendedores, muito qualificados, que estavam vindo para o Brasil na época do Brasil que
estava crescendo aí uma taxa de 7,5%, como 2010, vieram muitos portugueses, que coincidiu com a crise na Europa, muitos vieram para cá, portugueses pelo idioma, vieram espanhóis, e também houve um refluxo dessas pessoas, né? Elas estão voltando para os seus países de origem, também talvez pelo mesmo motivo, falta de oportunidade aqui. Isso dá para também, tem um efeito econômico que a gente pode mensurar? Eu acho que sim, quer dizer, mensurar no curto prazo é difícil, mas o que eu acho interessante dessas pessoas é que eu acho que é mais difícil elas voltarem. Como o professor estava falando, os brasileiros, acho que é mais fácil os brasileiros que estão indo para fora, em algum momento, eventualmente, voltar para cá do que esses, né? Porque é um custo, né? Você morar em outro país, é afetivo, estar longe da sua família, enfim, convivendo com outra cultura, outras regras. Então, eu acho que... E era um perfil interessante que o Brasil vinha atraindo. Quando a gente olha os dados do Ministério do Trabalho, você teve uma queda muito grande de profissionais com mestrado e doutorado que vinham morar aqui. A demanda por vistos para trabalhar no Brasil caiu muito. E não só isso, tem menos estrangeiros interessados em vir e muitos estão voltando, né? Não que a situação da Europa esteja uma maravilha, mas acho que ruim por ruim é melhor você estar na sua terra natal, né? E eu acho que isso é um prejuízo, porque é interessante que o país tenha... no Brasil, nos últimos anos, não sei o que o professor Simão acha disso, mas especialistas, economistas vinham falando da importância de atrair mão de obra qualificada, né? Até porque o avanço do país na formação de profissionais qualificados é relativamente lento. E aí, quando você estava com o movimento de conseguir atrair, mesmo com todos os empecilhos de regras, de vistos, de concessão de visto, que o Brasil não é um país tão aberto, mas você vinha conseguindo um fluxo desse tipo, esse fluxo está parando. Professor, eu volto a perguntar para o senhor se, do ponto de vista governamental, se a gente pode desenvolver algum tipo de política para facilitar esse trânsito de pessoas, essa ida e vinda, já que pode ser positivo que as pessoas saiam e voltem, e que também estrangeiros venham para o Brasil. A gente está falhando em alguma coisa em termos de política? A gente ainda é muito fechado para receber gente? Olha, eu acho que é fechado, sim. Por exemplo, em relação a atrair, uma coisa, por exemplo, que o Brasil não faz, poderia fazer mais, tem uma política mais clara de atrair estudantes, por exemplo, internacionais para as nossas universidades. A Universidade do Brasil tem algumas universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, que estão entre as melhores da América Latina. Essas universidades poderiam ser um polo de atração de pessoas desses países que pudessem vir, estudar, fazer pós-graduação e, eventualmente, se radicalizar no Brasil, né? Ter um fluxo de intercâmbio mais. Isso requer políticas definidas para isso. O Brasil também tem uma política, e ao contrário, dificulta a contratação, por exemplo, de professoras internacionais que queiram vir às nossas universidades. Não é impossível, mas é um procedimento difícil. Nós muito antigo e muito burocrático de concursos para professores, que é incompatível com o mercado de trabalho da área universitária do mundo. Enfim, as nossas instituições não são muito favoráveis para atrair esse tipo de gente competente, sobretudo na área universitária, na área da pós-graduação e da pesquisa. Na área empresarial, eu acho que depende muito do clima econômico. Se você tem uma economia dinâmica, né, esse nível de economia ele vai normalmente atrair pessoas qualificadas, etc. Não pode atrair gente, mais naturalmente. Se a economia está em depressão, você não vai. Entendi. Vocês acham que isso tem relação com o período de crise, enfim, o tempo que a gente já está em recessão? Porque a gente passou por outros momentos de dificuldade aí até nos anos 2000, mais recentemente em 2009. E a gente não viu esse problema, pelo menos não detectamos na mesma magnitude. Continuava o fluxo de pessoas vindo em 2009, talvez porque lá fora estivesse muito pior. O período que a gente está, que já são 2 anos de recessão, contribui para esse movimento? Eu acho que o que mais contribui no caso do Brasil é que foi a reversão de expectativas que foi muito rápida.
e muito significativa, né? O Brasil passou de estar lá o Cristo Redentor decolando na capa da revista Economist há uns anos para enfim, um clima total de esperanças perdidas, recessão, e foi muito rápido, assim, essa virada de bola da vez voltamos para o cenário de crise e falta de perspectiva. Eu acho que esse é o problema maior. E eu acho que não sei o que o professor acha, não tem ainda uma visão de saída do... Acho que os economistas têm um pouco uma visão de que a gente chegou no fundo do poço, mas a expectativa de recuperação ainda está muito longe, né, de se vislumbrar um cenário de recuperação. O que o senhor acha, professor? Eu acho que a gente não tem muita perspectiva de como é que isso vai começar a melhorar. Eu acho que hoje em dia estão dizendo, bom, afinal de contas não está piorando tanto quanto estava piorando, né? Mas eu acho que nós temos uma série de questões econômicas, financeiras e políticas muito graves para serem resolvidas, e não tem uma perspectiva de que isso vai ser equacionado num prazo razoável, de 1, 2, 3 anos. Eu acho que a gente vai ter que esperar alguns anos para ver se a gente vai começar a entrar numa tendência um pouco melhor de melhora. Então, eu acho que nós temos um período difícil pela frente ainda. Ou seja, se vai ter uma reversão nesse fluxo de gente qualificada que está indo para fora, voltando para o Brasil, isso tende a demorar bastante tempo? Eu acho difícil imaginar o tempo, mas eu acho que a gente não vai ter uma reversão nesse momento. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a tendência é que você vai ter vai continuar essa situação de pessoas procurando alternativas e se tendo condições de caindo do país. E o país não é hoje atrativo para atrair as pessoas de volta. Esse clima de corrupção, assim, esse clima de combate à corrupção e do Brasil estar combatendo a corrupção, o senhor acha que isso ajuda na questão do sentimento das pessoas em relação a viver aqui ou atrapalha? Assim, ajuda no sentido, finalmente estamos resolvendo isso, ou atrapalha porque as pessoas estão se dando conta da dimensão do problema? A sensação de que o problema é muito Eu acho que ajuda no sentido de que dá uma certa esperança de que você vai ter um quadro político melhor, mais limpo, não é? E você vai ter políticas de governo mais consistentes, mas evidentemente que isso não é tudo. Né? Eu acho que para a economia melhorar, você tem que tomar decisões, você tem problemas sérios de reformas sociais, de reforma econômica, de reforma fiscal, né? E simplesmente reduzir a corrupção não vai resolver. Problemas do cotidiano que afetam muitas pessoas, né? As pessoas que vivem em uma segurança, isso mudanças muito profundas na maneira de condição de vida das cidades, e isso também é uma coisa que a gente não vê uma melhora no curto prazo. Eu acho que é um processo longo, eu espero que essa possa começar ter um sentido positivo, mas eu diria que vai levar anos, vai levar, não sei. Claro que se as expectativas mudam, né, as pessoas já começam a pensar de outro jeito, mesmo que as pessoas gerais não mudem muito, não melhorem muito. Mas o processo é um processo.